Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. A gente vai conversar hoje sobre um teminha super especial, um teminha que sempre cai na prova da OAB, seja em primeira fase, seja em segunda fase, que é acidente de trabalho, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui, muito mais aí, detalhando um pouco o conceito, a ideia de acidente de trabalho e não tantos detalhes em relação à estabilidade ou coisa do tipo, mas a gente sabe também que isso pode gerar um efeito do acidente, porventura a ocorrência da estabilidade, tá bom? Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho e falar um pouquinho disso tudo, tá bom? Fala pessoal, então vamos lá. Professor Diego Nieto aqui na área. A gente vai conversar sobre acidente de trabalho, aquele tema que adora cair na prova da OAB, principalmente segunda fase, e a gente tem que conversar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de acidente de trabalho, tá? Acidente de trabalho, antes de tudo, né? Ele não é um assunto que está previsto claramente na CLT. Ele é um assunto que vem muito mais definido e previsto numa lei à parte, na Lei 8213 de 91, a famosa Lei Geral de Benefício, e essa lei regula lá entre o artigo 19 e o artigo 21 da lei o conceito, o detalhamento, né, a prescrição legal para acidente de trabalho. Bom, então o que é acidente de trabalho? Bom, o artigo 19 da lei já coloca lá o conceito de acidente de trabalho como toda perturbação, toda lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou que atinja, né, afete, leve a redução ou seja permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, o conceito legal de acidente de trabalho passa por toda aquela ocorrência em razão do serviço, em função do serviço ou no serviço, que leve ao resultado morte ou que leve a uma perturbação, resultado morte ou lesão corporal, ou que leve a uma perturbação funcional temporária ou definitiva em razão do trabalho, tá? Então, isso é o conceito de acidente de trabalho. Um ponto importante já no artigo 19, que a lei coloca lá no parágrafo 3º, que é dever da empresa prestar todas as informações relativas aos riscos que os trabalhadores estão envolvidos, né, em relação às suas atividades. Lembrando que existe todo um acervo de normas de saúde e segurança, existem as NRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e existe também todo um bloco, né, de proteção ali a partir do artigo 163, 160, por ali da CLT. Depois também temos uma parte na CLT que trata dos adicionais, insalubridade e periculosidade, que também é um tema envolto à saúde e segurança. Mas nós não vamos focar muito nesse vídeo nessa parte, vamos focar mais na parte do acidente de trabalho em si. Bom, um detalhe muito importante do acidente de trabalho é a gente entender que além desse conceito, a própria lei, já a partir do artigo 20, ela já vai detalhando o que é considerado acidente de trabalho. E aí, tanto que é quanto que não é também, tá? Então, e aí a gente já começa a entender um pouco mais a dinâmica do acidente de trabalho. A gente fala, né, na doutrina que existe o acidente de trabalho típico e o acidente de trabalho atípico. O que seria isso? Aquele acidente de trabalho típico seria efetivamente aquele acidente que ocorre lá na empresa, em função da empresa, aquele bem categórico, aquele bem claro, uma queda, um choque, né? Enfim, qualquer desses resultados, né, mais danosos aí à saúde do trabalhador. E os acidentes atípicos são acidentes que não tem essa clareza muito evidente aí da ocorrência do acidente, né? Ou até mesmo para muitos o acidente de trajeto também não tem essa caracterização de típico.
Bom, isso são classificações doutrinárias. A lei, ela elenca as situações de acidente. Então, o próprio artigo 20, ele coloca lá inciso 1 e inciso 2, dizendo o que é acidente de trabalho, de acordo com as situações mórbidas. E aí ele faz o diferencial no inciso 1 entre a doença profissional e no inciso 2, a doença do trabalho. Uma pessoa pode pensar, doença profissional, doença do trabalho são conceitos iguais. Para a lei não, para o direito não. Tá? A doença profissional, no inciso 1, é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Ou seja, é uma doença profissional específica de uma atividade. Então, quem trabalha com a silicose, por exemplo, né, vai desenvolver a celíaca. Quem trabalha lá com questões de carvão, né, às vezes o minério, aquelas fulinges menores, né, aqueles resíduos, né, sólidos aéreos, eles podem levar e vão levar a doença do carvoeiro, por exemplo, as pneumocosis, ou seja, as inflamações pneumáticas, inflamações respiratórias. São doenças específicas daquela profissão. A doença profissional, a gente costuma dizer que não é se você vai ter a doença profissional, é quando você vai ter a doença profissional. Significa dizer que a literatura médica já tem comprovação do nexo etiológico, do nexo da doença em relação à própria atividade, tá? Essas são doenças ocupacionais que a gente pode falar que elas já têm uma catalogação médica, ok? Já a doença do trabalho é aquela assim adquirida ou desencadeada em função da condição especial do trabalho que ele se dá. Ou seja, não é necessariamente uma doença ocupacional, mas ela se dá em função do trabalho e, portanto, é considerado também um acidente de trabalho, é considerado também protegido pelo direito previdenciário. Bom, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aqui é que essa caracterização da doença do trabalho, ela não se dá com um gatilho específico, né, da profissão. Ela se dá em função do trabalho, mas ela não se dá em função daquela profissão específica. Por isso que tem esse diferencial de doença profissional e doença do trabalho. Nesse mesmo artigo 20, no parágrafo 1º desse artigo 20, se traz a questão do que não é considerado doença do trabalho, ou seja, uma exceção, né, um posicionamento negativo da lei em relação ao que não é considerado doença do trabalho. E aí 4 tipos de situações não são considerados doença do trabalho, né? Cada um busca gravar de uma maneira que quiser. Eu procurei gravar por uma lógica bem interessante, né? É só imaginar um senhorzinho, né, um velhinho, né? Ou seja, as doenças do grupo etário, né, dos grupos etários, elas não são consideradas doença do trabalho. Você considerar também um velhinho com aquelas doenças degenerativas, né? Nós sabemos que é comum haver uma doença degenerativa, às vezes principalmente em função da idade, às vezes muito mais até em função de uma origem genética, tudo, né? A pessoa tem uma doença degenerativa, seja ela de que natureza for. Por exemplo, uma artrose é uma doença degenerativa de certa maneira, né? Pode ser também adquirida, tudo, mas é uma doença degenerativa. Então, doenças do grupo etário, doenças degenerativas, doenças que não produzam a incapacidade laborativa. Então, imagina um velhinho cheio de artrose, mas que não tem uma incapacidade laborativa, que ele continua produtivo, né? Então, as doenças que não incapacitam, elas não são consideradas doença do trabalho. E a quarta situação de que não é doença do trabalho são as doenças endêmicas de segurado habitante da área que já tem uma endemia, né?
O pessoal, por exemplo, que trabalha na área de malária, né? Pessoal que já tem essa predisposição ali na área, em regra não será considerado a doença do trabalho caso haja contaminação, salvo se comprovado que a contaminação se deu pela exposição direta ou em função da própria natureza do trabalho, porque aí realmente você vai ter que considerar isso como uma doença do trabalho, ok? Veja, uma outra parte importante da gente entender as situações de acidente está no rol lá do artigo 21. Digo estão porque são várias situações que estão lá elencadas no artigo 21 da própria lei. Então, são situações um pouco lógicas, né? Mas sempre é bom a gente gravar, entender, compreender essas situações. Então, a primeira situação é a famosa concausa, né? Acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido aquela causa específica do trabalho, ou seja, tenha tido uma outra causa, mas que ela se dá ou se agrava ou se desenvolve em função do trabalho. Isso é chamado concausa. Então a pessoa já tem às vezes uma doença, já tem às vezes até mesmo uma predisposição e em função do trabalho ocorre um gatilho, né? E essa doença vem à tona ou essa doença se agrava. É muito comum acontecer isso, né? E por isso a importância de uma boa análise da saúde ocupacional, da saúde da empresa, dos sistemas de controle de saúde dentro da empresa. Mas é comum acontecer um trabalhador que às vezes já entra com uma doença, né? E aí ou ao longo do trabalho tem uma doença orgânica, uma doença não necessariamente relacionada ao trabalho, mas que ocorre um agravamento, né? Um alcance maior em função do trabalho. A empresa vai ter responsabilidade? Vai ter parcialmente aí em função dessa concausa que o trabalho acaba levando à empresa. Uma segunda situação é o acidente sofrido no local do trabalho, no horário do trabalho. Essas situações do inciso 2º do artigo 21, elas ficam um pouco mais fáceis, um pouco mais claras e acabam ajudando bastante a gente aí na compreensão dessas hipóteses, como ato de agressão, sabotagem, terrorismo, seja ele praticado pelo próprio coleguinha de trabalho ou por um terceiro também, né? É muito comum acontecer, eventualmente acontecer de um terceiro realizar isso, né? Ofensa física, né? As agressões físicas, seja de coleguinha ou seja de terceiro, os atos de culpa, né? Imprudência, imperícia, negligência de companheiro de trabalho, atos de pessoas privadas da razão, tá? Então, eventualmente uma pessoa doente, psicótico, né? Enfim, que acaba levando a uma situação específica, também é um acidente de trabalho. Desabamento, inundação, grandes enchentes, esses fortuitos, né? Bem elaborados que afetam realmente a saúde do trabalhador, também é acidente. E eventualmente a gente também pode falar de que um incêndio, né? Uma catástrofe dessa natureza também pode levar eventualmente à questão do acidente de trabalho também. Bom, no mesmo artigo 21 a gente tem também outras hipóteses. O inciso 3º trata da contaminação acidental, né? Caso para pessoas que trabalham com eventualmente um risco biológico, principalmente, né? A eventual contaminação acidental pode também gerar acidente de trabalho. E a gente tem um rol também no 21 dos acidentes que são sofridos fora do local e do horário de trabalho. Então, nós temos um rol lá do inciso 2º dos acidentes ocorridos dentro do local de trabalho e no horário, e temos no inciso 4º um rol também de acidentes ocorridos fora do local de trabalho. Essas situações de acidentes ocorridos fora do local de trabalho, as 4 situações, elas chamam um pouco mais a atenção, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Geralmente as pessoas acabam sabendo pouco dessas situações,
Mas execuções de ordem, né, a serviço da empresa, fora do local de trabalho, a prestação espontânea do serviço, né, ou qualquer serviço que seja feito pelo empregado para evitar prejuízo ou que gere benefício para o empregador também é acidente de trabalho. Os acidentes ocorridos em viagens, seja viagens para fins, né, de estudo, né, ou viagem para fins de trabalho, desde que quando isso seja, obviamente, um requisito para a empresa, né, um valor dentro da empresa, e isso também gera a questão acidentária. E a letra D, que é a letra D mais conhecida, né, do inciso 4º, é justamente a questão do acidente de trajeto, né, ou acidente de percurso. Casa, trabalho, trabalho, casa. Esse deslocamento aí é caso, apesar de não remunerado, né, não é uma hora remunerada, mas caso ocorra definitivamente um acidente, né, efetivamente um acidente, não há que se discutir da responsabilidade do empregador para com essa dinâmica. Muita gente pergunta quanto tempo tem para fazer essa proteção do acidente de trajeto. Não existe tempo na lei. O que existe na lei é justamente o trajeto. Então você não pode fugir do trajeto. Demoro 2 horas para chegar em casa, beleza? Demoro 3 horas, demoro meia hora, beleza? O que não pode é fugir do trajeto. Eu parei na casa de fulaninha para, enfim, rever fulaninha. Não pode, né? Você vai sair aí da dinâmica do trajeto, vai sair da dinâmica da proteção. Bom, um ponto muito importante que a gente quer colocar também, 2 pontos muito importantes que a gente quer colocar, são os parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 21. O parágrafo 1º do artigo 21, ele trata especificamente da questão dos acidentes ocorridos nos momentos de refeição, nos momentos de necessidade fisiológica do trabalhador. Todos esses momentos, né, eles são, por exemplo, a refeição, igualmente ao trajeto, apesar de não ser hora remunerada, é momento protegido do trabalhador. Há uma proteção previdenciária, uma proteção nesse sentido, então não há que se negar a possibilidade da proteção acidental. E o parágrafo 2º lá do artigo 21, ele vai falar um pouquinho de que as ocorrências de eventuais acidentes que não tenham a ver com o trabalho não vão levar à responsabilidade do empregador. Uma questão óbvia, né? Uma questão um tanto óbvia. Então, caso um trabalhador, enfim, desenvolva um acidente jogando futebol que não tem nada a ver com a empresa, né? Então, obviamente que a superveniência desses acidentes que não tem um anexo, não tem nenhum nexo, nenhuma ligação com a empresa, não gerar irresponsabilidade nenhuma do empregador. A gente tem que observar muito bem isso também. Pessoal, eu queria colocar alguns pontos ainda sobre essa questão de acidente. Vamos dizer que a gente eu falei aí mais ou menos do artigo 19 ao artigo 21 da Lei 823, e essas são situações de enquadramento, vamos dizer assim, da ocorrência, do conceito, da hipótese de acidente de trabalho. Agora eu quero falar um pouquinho de alguns detalhes a mais sobre acidente. Primeiro, a questão da CAT ou do CAT, né? O artigo 22 lá da mesma lei, da Lei 8212, coloca o CAT, né? A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Isso é um ato do empregador, em regra, que diante da ocorrência do acidente, se o acidente não resultado morte, o empregador tem um dia útil, até um dia útil subsequente, melhor dizendo, para comunicar ao INSS da ocorrência dessa eventualidade, né, dessa situação aí. Já se for resultado morte, a comunicação tem que ser imediata, tá bom? Essa é uma obrigação do empregador, tá? Inclusive o artigo 22 coloca lá que
pode haver uma multa baseado no salário de contribuição daquele empregado sobre a empresa, tá? Mas a própria lei, o próprio artigo, parágrafo 2º do artigo 22 da lei, coloca lá que não sendo feita no tempo oportuno a comunicação do acidente de trabalho, o próprio empregado pode fazer, o médico pode fazer, o familiar do empregado pode fazer. Então, todas essas pessoas também podem fazer, né, a comunicação para o INSS. Essa comunicação é de sumíssima importância, gente, para a garantia da estabilidade do empregado e também para uma questão social, uma questão de controle e de análise, né, e de aferição do sistema social em relação à atividade do empregador. Muitos trabalhadores, infelizmente, não sabem dessa informação e acabam, eventualmente, diante da ocorrência do acidente de trabalho, não exigindo a CAT, né, ou não produzindo a CAT. Isso é muito ruim porque, posteriormente, né, o empregado pode ser, eventualmente, prejudicado com isso tudo. Bom, eu gostaria de falar de alguns pontos importantes também, muito importantes, em relação a ocorrência do acidente de trabalho. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês tem a ver com a questão da competência da Justiça do Trabalho para julgar essas ações, né? A Justiça do Trabalho, ela é competente para processar e julgar as indenizações dos empregados em face dos empregadores decorrentes do acidente de trabalho. Isso está lá no artigo 114, inciso 6 da CF. Isso está reforçado na súmula vinculante 22 do STF, inclusive para aquelas ações que ainda não tiveram sentença antes da emenda 45/2004, que foi a emenda que alargou, ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Bom, e a gente tem também uma súmula, a súmula 392 do TST, que reafirma essa competência, inclusive, sabe para quem? Para os dependentes dos segurados, né? E aí, quando a gente coloca dependentes ou sucessores do segurado, do trabalhador, quando a gente coloca isso, vem logo à mente aquelas ações indenizatórias promovidas pelos familiares, né? Pelo representante indicado lá como dependente econômico no INSS, e essas ações, elas têm um caráter indenizatório, muitas das vezes um pedido de pensionamento, né, lá no artigo 948 do Código Civil, né, com pagamento das indenizações, e aí essas ações promovidas pelos sucessores, elas também, obviamente, são processadas e julgadas na Justiça do Trabalho. Bom, para você que chegou no vídeo até agora, eu ainda vou mais adiante, vou dar um bônus aí, a gente vai dar um pouquinho mais aí de informação para você. Bom, o que a gente tem que observar é que essas ações acidentárias, na maioria das vezes, são ações de cunho indenizatório, né? Elas tanto envolvem as indenizações materiais como as indenizações morais, como às vezes também as indenizações estéticas em função da saúde, né? Por exemplo, um amputamento, né? A perda auditiva, né? Que dependendo de certas atividades, isso pode se caracterizar até mesmo uma doença ocupacional, né? Então, todas essas morbidades, esses tipos de ocorrência, eles, de um modo geral, vão levar alguma dinâmica indenizatória, né? Seja uma dinâmica indenizatória material, né? O dano material que se perdeu, né? Chamado, como se sabe, né? Pela teoria do direito civil, chamado dano emergente, ou que se deixou de ganhar, que é chamado de lucro cessante, tá? Então, você vai conseguir uma busca de uma reparação nesse sentido, e você também pode buscar uma reparação de dano moral,
e de dano estético. Lembrando que dano estético é um conceito, né? É um tipo de dano moral, lato sensu, vamos falar, mas assim, é um conceito vinculado à questão da harmonia corporal, da harmonia estética, né? E obviamente, lá no artigo 940 do Código Civil, tem toda essa proteção, né? Aquele bloco lá do 940 do Código Civil tem toda uma proteção também em relação à saúde, em relação às obrigações decorrentes dos atos ilícitos dos empregadores. Muito importante a gente dizer que a gente tem súmulas, bastante súmulas sobre essa matéria, tá? Então, é uma matéria mais de danos, né? De dano moral, dano material, e a gente vai depois gravar um vídeo aqui no canal específico sobre danos, mas a gente tem a possibilidade da acumulação do dano moral com o dano material, uma súmula muito antiga, a súmula 37 do STJ. A gente tem a possibilidade da acumulação do dano moral com dano estético, a famosa súmula 378 não, 387. 37 é a do dano material com dano moral, e a 387, não 378, pessoal. Então são súmulas muito conhecidas que a gente já tratou bastante dentro do direito, que a gente já assimilou bastante dentro da relação do direito do trabalho. Para a gente fechar, eu gostaria também de dizer para vocês que a gente tem duas súmulazinhas muito interessantes, que é a súmula 230 do STF e a súmula 278 do STJ, tratando do início do prazo prescricional para essas ações acidentais. E aí eu pergunto a você, quando é que começa a contagem do prazo prescricional para essas ações? Essas ações são ações de 2 anos realmente? Bom, entendimento consolidado que sim, que isso é um direito trabalhista, né? Um direito relacionado à relação de emprego, portanto, fulcrado lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, portanto, prazo de 2 anos, mas esses tipos de início de prescrição é aquilo que é chamado prescrição actio inata, ou seja, são situações de prescrição que nascem da ocorrência, da verificação do direito material envolvido e da configuração do direito material envolvido. Portanto, essas súmulas, elas reafirmam que o prazo de prescrição para as ações acidentárias somente começam a partir da confirmação da morbidade, da enfermidade, né? Ou até mesmo da confirmação da incapacidade, que isso vai se dar provavelmente com uma perícia médica, tá bom? Então, caso depois de muito tempo, né, às vezes 2, 3 anos, se descobre uma doença ocupacional e se verifica que essa doença ocupacional tinha relação com o trabalho, a partir dali que começa a contar o prazo de 2 anos, tá bom? Então, fiquem atentos que isso aí é um detalhe também muitíssimo importante. Pessoal, eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar tão longo, mas eu gostaria de dizer que a gente ainda tem um mundo aí dentro das estabilidades acidentárias, a gente ainda tem muita coisa que envolve acidente de trabalho, mas isso eu procurei dar para vocês aí a parte mais importante, dar a bagagem mais importante para vocês, conceito, hipótese, situações, prescrição, passei por consegui percorrer aí um pouco dessa realidade. Para a gente fechar, dentro dessa parte de estabilidade, a gente tem a súmula 378 do TST e lá também garante aí a estabilidade em caso de obtenção do benefício auxílio doença acidentário, né, auxílio benefício de incapacidade, e também a superação de 15 dias para o afastamento do trabalhador do serviço como elementos geradores da estabilidade. Então não basta sofrer um acidente, tem que sofrer um acidente, ir para o benefício e também passar mais de 15 dias. E aí você vai ter direito à estabilidade quando você retorna desse benefício, para dali você ter 12 meses de proteção estabilitária. Pessoal, muito obrigado, tentamos trazer aí o máximo de informação, tá bom? Se você gostou aí desse conteúdo, se foi útil, clica aí, dá um joinha,
Ajuda a gente aí, tamo junto e TIP é para fechar.